Muito bem, estamos na lição de número 3 com o título O Perigo do Ensino Progressista, porque o ensino progressista, ele diminui, Ele diminui a valorização da Bíblia Sagrada como inerrante palavra de Deus e traz em si o egocentrismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Certamente o homem é a coroa da criação, o homem é muito importante, dentro da criação, mas Deus está acima de tudo, Deus é o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. No ensino progressista também há uma limitação quanto à ideia de Deus, Então ali Deus está sendo limitado no ensino progressista. Nós vamos ver no decorrer desta lição. O textual está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. As causas sociais são importantíssimas, mas nós sabemos que o Evangelho de Deus é o poder para a transformação das pessoas. Se verdadeiramente um cristão for um cristão verdadeiro, ele estará sempre trabalhando em prol de toda a sociedade. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 9. A introdução está dizendo: nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã e de ressignificar até mesmo a Bíblia Sagrada. Parte primeira, a descaracterização do cristianismo. No item 1, a deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. Então nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque são dias difíceis, dias trabalhosos, dias em que as questões estão se invertendo, os valores estão se invertendo. E a própria Bíblia em Isaías já está dizendo: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Então as coisas hoje, os valores estão invertidos e a palavra do Senhor tem caído em descrédito. Tudo isso está descrito na palavra do Senhor, que nos últimos dias que antecipam a volta de Cristo isso aconteceria. Principalmente a palavra do Senhor deixa claro lá em São Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que tem acontecido, nesses últimos dias. Você veja bem, há uma imagem de uma grande cidade do Brasil em que um homem foi morto dentro de que o homem morreu, morreu dentro de uma loteria, e ali dentro daquele estabelecimento ele estava ali caído, coberto, e as pessoas continuaram trabalhando normalmente, as pessoas ficaram na fila de pagamento normalmente, e estava ali alguém morto ao lado deles. Quer dizer, aonde fica aqui, Aonde fica aqui o amor, onde fica aqui o sentimento para uma pessoa que partiu e que acabou de falecer? E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta. Então nós estamos vivendo esses dias agora, viu? Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então não importa a época da jornada cristã, não importa a tecnologia, não importa nada disso. A Bíblia diz para que nós possamos ser santo como o nosso Deus é santo. Então há essa orientação na Bíblia Sagrada, e isso independe de época, isso independe de qualquer coisa. 1 Pedro 1,15 nos adverte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então aqui está o conselho bíblico. No item 2, a erosão da ortodoxia. A ortodoxia é o ensinamento daquilo que é correto de acordo com a palavra, mas há uma erosão da ortodoxia, Então a ortodoxia está sendo cada vez menos praticada. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia cristã. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Então se imagina ali, não é apenas uma experiência religiosa. Então a autoridade
verdade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. E o que está em alta, né? O que está em alta não é a palavra de Deus, o que está em alta é o conteúdo doutrinado, ele cede espaço aqui. A cultura, não, mas a cultura é assim, o entretenimento e nós, os crentes, né? Nós aqueles que creem em Jesus, nós acabamos ficando mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então nós estamos nos conformando com este mundo, e a palavra do Senhor lá em Romanos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Precisamos então colocar em prática o entendimento da palavra do Senhor. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Então somente a Bíblia é que pode transformar na vida de um homem, a Escritura, né, a palavra de Deus, porque lá em São João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus com letra maiúscula, ou seja, no princípio era Jesus, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus é a palavra, é o verbo de Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, estará em São João capítulo 1, ou seja, lá no princípio, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas e o Pai estava criando, então o Pai dizia: haja luz, haja separação, haja... Quando o Pai dizia haja, aquele agir, aquele fazer, a palavra, era o próprio Cristo ali realizando a criação. Aqui está escrito agora em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra do Senhor já está nos orientando. Item 3, a corrupção da fé, com o caráter humano maculado e o coração e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. Então veja bem, o ensinamento hoje, o que está em voga hoje, né, é a luxúria, é o poder, é o dinheiro. Principalmente com a ascensão das redes sociais, as pessoas estão cada vez mais valorizando a sua autopromoção em detrimento da palavra do Senhor. Olha o conselho da palavra de Deus: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então já está aqui este alerta na palavra do Senhor Deus. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gêneros, as drogas, o aborto e o relativismo moral. Então que Deus possa ter compaixão de cada um, né? E que o Espírito Santo possa alcançar uma brecha em cada coração para fazer ali uma grande obra de transformação sobre cada uma destas vidas. Amém. Parte 2, as teorias progressistas. No item 1, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Então, quando nós falamos, né, que o progressismo ele tenta destruir o cristianismo de dentro, né, para fora, então tem essa teologia liberal. E o que essa teologia liberal faz? Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Ou seja, não, a Bíblia é boa, a Bíblia é a palavra de Deus, mas há coisas nela que não são inspiradas. Então começa por aí. E deste jeito vai tentando o quê? Vai tentando minar o poder que há na palavra do Senhor. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer as concupiscências humanas. Mas isso, a Bíblia Sagrada já nos alerta de antemão. Então a Bíblia Sagrada já nos dá nesse alerta, diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, quer dizer, não vão querer escutar a Bíblia Sagrada, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, os ouvidos não têm paz para ouvir a verdade, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, conforme as suas próprias vontades carnais. Então alguém fala, bom para mim é o pastor fulano de tal, que eu escuto ele na internet, porque ele fala que isso pode, aquilo outro pode, e assim vai indo e vai se diminuindo
vai se diminuindo o poder que há na palavra do Senhor, né? Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturbação das doutrinas dos valores cristãos. No item 2 aqui, da segunda parte, é o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Então, nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Então, nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado lá no Éden. Então, essa heresia diz isso. Mas veja bem, a Bíblia fala totalmente ao contrário disso. A Bíblia diz que quando lá no Éden o homem peca, Deus coloca um juízo sobre cada um deles, e quando chega na hora da serpente, que é o diabo, o Senhor diz: da barriga da mulher vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Depois a Escritura diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus fizesse o homem, Deus já sabia que o homem iria cair, mas no entanto Deus já havia um plano de redenção. O que é redenção? Já havia um plano de resgate. O que é resgate? É comprar de volta aquilo que lhe pertence. Então o ser humano pertence a Deus, e na cruz do Calvário, quando Jesus morre, é o plano de redenção, é o plano de comprar o homem de volta, é o plano de resgate, comprar aquilo que já pertence a Deus. Você pertence a Deus, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para comprar você de volta, para morar na eternidade com o nosso Deus. Aleluia. No item 3 aqui, a teologia da demitologização, ou seja, em 1958, Rudolfo Bultmann, ele propôs um programa aonde ele falou o quê? Que os textos bíblicos ali tem muita mitologia. Então, como nós temos a mitologia grega, agora nós passamos a ter o que agora? A mitologia cristã. Então, olha o perigo disso. Então, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Então, muitos cristãos hoje, muitas pessoas que dizem que são cristãs, que amam Jesus, acreditam que na Bíblia há muita mitologia. Olha o perigo desse ensino. Então, essa teologia já está impregnada em muitos corações. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Jesus, né, são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas que já foram alcançadas pela fé em Cristo. Então a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, e nós precisamos defender a nossa fé. Precisamos acreditar na Bíblia. Muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, mas a Bíblia não é tudo que está ali é verdade. Veja bem, a pessoa fala isso só porque ouviu falar. Ele não leu a Bíblia toda, ele não procurou conhecer a palavra do Senhor, ele não procurou em oração sincera diante de Deus, né? Que Deus abra o seu entendimento para que eu possa compreender melhor a palavra do Senhor. Então, muito cuidado com esse pensamento. Parte 3, refutando o ensino progressista. No item 1, reafirmando a autoridade bíblica, refutação ao ensino progressista. É indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Está escrito aqui, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Quantos anos as pessoas estão lutando e tentando falar contra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus permanece. Então, um termo, né, no grego aqui, sola escritura. Então veio da reforma este termo, sola escritura, que significa somente a escritura. Então nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, como única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Me fez lembrar aqui de um grande cientista,
de um grande estudioso, né, de geografia, de um grande estudioso dessa época nossa agora, e um ateu convicto. E ele foi estudar então o livro de Atos, porque ele disse assim: basta eu achar um erro geográfico aqui no livro de Atos, eu achando esse erro geográfico, qualquer um erro geográfico, a Bíblia vai cair em descrédito. E quando ele vai fazer toda essa pesquisa ali no livro de Atos, ele vê que não há nenhum erro, e ele acaba se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é maravilhosa. Nós vamos ver que Armínio, por sua vez, né, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Então a palavra é a palavra de Deus, ela é a verdade. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa. Então, quando se quer acrescentar ou retirar algo da palavra do Senhor, olha o perigo. Por isso que a Bíblia Sagrada chegou até nós, né, tão perfeita e qual nós temos ela hoje. Aí você tem a sua Bíblia na sua casa. Por quê? Porque havia esse cuidado, este medo de acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra do Senhor. Este conceito, né, vem desde o Antigo Testamento e está aqui em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar, que se acrescentar alguma coisa na Bíblia, alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras, eu quero tirar tal coisa da Bíblia que parece que é preconceito, se quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, se a pessoa tirar algo deste livro, corre risco da sua própria salvação. No item 2 aqui, da última parte, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, né? Então nós temos que ensinar as pessoas a fazer discípulos para que ela também pregue a palavra. Então a responsabilidade da igreja é evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, fortalecendo os corações. A atividade é essencial para instruir e expor e corrigir o erro. Então este é o papel da igreja. No item 3 da última parte, enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Aí alguém diz: pastor, mas isso aí não é coisa antiquada do passado. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O verbo santificar vem do grego, né? Hagiazo, que significa separar, purificar e consagrar. Então, a tradução do vocábulo hagios significa então santo, separar. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado. Então, uma vez que você creu, o Espírito Santo agora tem a função de nos manter separado do pecado. Pastor, mas depois que nós somos crentes, nós nunca erramos? Claro que erramos, mas tem que ser um acidente, né? A Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, nós precisamos ter essa vida separada em Cristo. Amém? Conclusão: as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias, né, é de repulsa, de repulsiva descaracterização da fé. Então, eles querem de toda maneira descaracterizar a nossa fé. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na nossa vida diária. Então não é só defender a fé, mas colocar em prática, né, esta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém? Vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1. Para o que o apóstolo Paulo alerta? Ele alerta para o comportamento humano, alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, né? Então, nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, difíceis. Pergunta 2. O que o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro, né? E também quer transformar a Bíblia num conto de carochinha, ou seja, mitologia. Na pergunta 3, o que o ensino progressista enfatiza?
a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Pergunta 4. O que é indispensável na refutação do ensino progressista? O que é indispensável? É indispensável nós colocarmos em prática, né, e defendermos a palavra do Senhor. Em refutação ao ensino progressista é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, validar o princípio de sola escritura, ou seja, somente a escritura. Então, pegue a tua Bíblia em tua casa, leia ela, procura compreender e passar com amor e carinho àqueles que estão ao seu redor. Pergunta 5. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Então não é somente crer na palavra do Senhor, mas principalmente colocá-la em prática. Amém? Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.